Olá, sou eu, Oloy Faxinã, por aqui mais uma vez para falar de orixá de forma bem simples. Hoje a gente vai falar de Ori. Eu já falei de Ori em alguns vídeos, mas hoje eu gostaria de trazer assim um outro entendimento, né? Não tão diferente do que se conversam a respeito de Ori, mas no entendimento sempre mais simples aqui, para o entendimento dos leigos, dos novos iniciados. E é sempre importante, né? Lembrar que Ori, a parte principal, né? A cabeça da gente, é a principal força para que a gente siga em frente, para que a gente estabeleça uma comunicação com esse mundo e construa coisas importantes para a nossa vida. Mas antes da gente começar esse bate-papo sobre Ori, é importante, se você estiver passando aqui pela primeira vez, se gostar do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o like, que é sempre importante para a gente manter orixá nessa atividade de internet. Vamos ao vídeo. Bom, quando a gente fala de Ori, dentro da religião dos orixás, a gente está falando da nossa cabeça, né? Do nosso cérebro. A condição que temos de pensar, construir coisas, né? Elaborar trabalhos, uma série de outras propostas que somos capazes de realizar na nossa vida por intermédio de Ori. Na religião dos orixás, sempre as pessoas repetem essa frase que se Ori não quer, sabe, nada pode submetê-lo, né? Então, se Ori não quer fazer santo, não vai fazer santo. Se Ori não quer viajar, não vai viajar. Se Ori não quer trabalhar, não vai trabalhar. Se Ori quer comprar um carro, vai comprar o carro, né? E tudo isso que queremos, né? Que decidimos, aliás, tem uma forte ligação entre pensar, elaborar, né, tudo o que precisamos e agir na direção daquilo que queremos alcançar. Então, Ori é essa determinação, sabe, que a gente tem para avaliar as coisas que são importantes para a nossa vida ou não. Mas também na religião dos orixás, Ori é tratado como uma espécie de semideus, né? Com poderes absolutos sobre si mesmo, né? Sou eu quem decido. Mas quando a gente pensa em Ori, na maioria das vezes estamos pensando aqui no nosso cérebro, nesse mundo aqui, e isso que conseguimos enxergar, todas as coisas que conseguimos apalpar, segurar, né? Tudo que aquilo enxergamos, sentimos, onde os sentidos dão a origem justamente essa percepção de espaço, de tocar, mas Ori também é consciência, tá? Ori é consciência. Então, essa consciência que a cada vida, né, vai expandindo, e quando nascemos, essa consciência fica de certa forma aprisionada aqui no cérebro, né? Não é que esquecemos o que ficou para trás, é porque somos muito duros em lidar com o nosso dia a dia, sabe? A maneira com que pensamos é muito dura. Tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem... E aí você esquece de buscar lá no fundo da sua alma essas expressões, essas nuances que são ali importantíssimas, mas que estão
na consciência, né? Praticamente aqui, né? Do lado de fora, e a gente não acessa, não porque não sabemos como acessar, simplesmente porque não nos tranquilizamos, é o tempo todo brigando dentro da cabeça por alguma coisa que eu possa tocar, que eu possa dizer que isso é de verdade, que isso aqui é de mentira, e aí ficamos atrofiados dentro desse espaço e por essa razão acabamos achando que podemos decidir tudo que quisermos. Ori é muito importante. Tanto é que dentro da religião dos orixás, a gente diz Uriô, é sempre colocando para cima, sabe? Sempre exaltando essa condição de estarmos vivos aqui pensando e tentando realizar coisas importantes para a nossa vida. Mas, se pensarmos somente dentro desse coquinho aqui, quer dizer, a minha mais um cocão, né? A gente está meio que perdido nessa história. Porque Ori constrói crenças. Sabe? Crenças o tempo todo. E religião é infalível no processo de dominar Ori, ou seja, a religião impõe suas crenças. Tá? E uma coisa que me leva a esse bate-papo é que uma senhora chegou para mim e falou assim: meu pai de santo falou que eu tenho que fazer 7 oferendas para Iemanjá, sabe? Só depois da 7ª oferenda é que Iemanjá vai abrir as portas, né? E aí eu fiquei pensando que 7 oferendas seriam essas, porque essa precisão, né? Ori está aí para questionar. Porque essa precisão de 7 só depois. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Como é que essas coisas funcionariam, né? E aí eu percebi que as pessoas são dominadas por suas crenças. E elas, quando entram num processo religioso, tudo que elas ouvem vira verdade dentro de Ori, sabe? E esse virar verdade dentro de Ori, essas crenças tomam conta da tua vida de tal forma que você não vai saber reagir de outra maneira a não ser concordar com tudo que te dizem. Essa é a grande verdade, sabe? Ori aceita crenças com muita facilidade. Quando alguém pensa fora da casinha, ou seja, consegue olhar além, né? Ela começa a questionar. Então, quando você vai até o orixá, quando você vai rezar, você vai pedir, né? Você vai pedir. E quando você pede, basta uma única vez. Uma única vez. Isso é sincero, é espontâneo. Uma única vez. Né? O tempo todo estamos buscando aí esses poderes sobrenaturais para que nos ajude ali a conduzir a nossa vida, que a gente não dá conta mais disso sozinho. Ancestralidade, que também é Ori, está ali posicionada para lhe ajudar. Então, uma única vez, sabe? Partindo da tua sinceridade, da tua força ali naquele momento de dizer, olha, eu não dou mais conta disso, basta uma vez. Mas a crença diz que você tem que fazer 7 oferendas. E você não questiona, não, é isso mesmo, é 7 oferendas, porque Iemanjá está me pedindo. Iemanjá não te pediu nada, alguém colocou essa crença em você e você acatou isso. Então, esse processo religioso, dentro da religião dos orixás,
é constante, porque é uma mistura de muitas coisas e essas crenças vão acabando confundindo e as pessoas vão deixando de ser elas mesmas, sabe? Para captar tudo que falam sem questionar. Por isso que um monte de político é eleito em cima de religião, sabe? Dão ordem, faz aquilo, não, porque eles ao mesmo tempo têm o poder, sabe? A religião tem o poder, né? O suposto poder, e ao mesmo tempo eles não têm poder. Eles dizem que quem tem poder é Deus, né? E eu não estou falando aqui de outra religião, não. Estou falando da nossa mesma. Então, outros têm, o Deus tem poder, eu tenho poder, mas é Deus que comanda esse poder. Então, quer dizer, sempre tem um ser supremo que vai agraciar aquele principal ali, o líder, e a partir desse líder, o comando, sabe? Todos têm que obedecer. E Ori foi feito para questionar. Por que eu tenho que fazer 7 oferendas? Não faz sentido. Então eu imagino que Iemanjá parou do outro lado e falou, eu só vou fazer isso, sabe, se for 7 oferendas. Se não for 7 oferendas, eu não quero, eu não vou ajudar. Nossa Senhora. Iemanjá birrenta da bexiga. E Ori vai acatando, acatando. O que eu quero dizer com isso? Que temos um poder maravilhoso, que é a consciência, Ori centralizado ali, comandando todos os nossos sentidos, todas as nossas percepções. E por quê? Que um processo religioso quadradinho, sabe? Faz com que você acate tudo, né? Venha acatando tantos anos da sua vida e não avança 1 milímetro. E eu não estou falando aqui de avançar, menino ficou milionário. Não, por que não avançou 1 milímetro? Seus problemas são sempre os mesmos. A vida vai se repetindo. Você se olha, está parecido com o teu pai repetindo as mesmas coisas, com a sua mãe repetindo essas mesmas coisas. Sabe? Talvez fazendo com os seus filhos que os seus pais faziam contigo. Então, Ori é muito maior que isso, porque nos dá a liberdade de questionar, sabe? Então, não acate tudo. Quando diz assim, Orixá é bom, é bom. Quando diz Orixá é bom, se você fizer isso, opa, questiona aí. Porque nós estamos falando de ancestralidade, sabe? Nós estamos falando de uma outra experiência. Nós estamos falando de legados, sabe? Então você precisa questionar. Porque eu recebo tanta coisa que eu não consigo entender, sabe? Onde a pessoa consegue acatar certas coisas, sabe? Que só vai fazer mal a ela mesma. Então religião é muito bom, não estou questionando aqui religião não, religião dos orixás é muito bom. Conheço pessoas assim que mudaram a vida para melhor, mas não no sentido de ganhar dinheiro, de melhorar de vida, que é o falatório que tem por aí, mas no sentido de formar bons filhos, sabe? Crescer, trabalhar, lutar, caminhar. Nesse sentido. Quando vira essa farra religiosa, sabe? Ah, que tem que botar isso, que tem que colocar aquilo, porque a saída lá, não sei do que, você tem que estar lá para todo mundo ver que seu orixá é poderoso. Isso vai enlouquecendo a cabeça das pessoas e causando dano a elas. Então, Ori, apesar de ele ser o dono, né? Eu quero, eu posso, eu não posso. Tomar essas decisões é muito frágil diante do processo religioso. As crenças são muito fáceis de ser estendidas até Ori e as pessoas virarem uma espécie de zumbis, né, da religião. Aliás, tirando aqui o da religião, mas virando uma espécie de zumbis
dos líderes aproveitadores dessa condição. E isso é terrível, terrível. Então, quando você buscar a casa de orixá, você tem que obter ali as respostas que são importantes para a sua vida e, consequentemente, para aqueles que vêm atrás de você, sua família. Então, aprenda a questionar. Não se intimide quando falarem para você, isso aqui é fundamento de santo. Não se intimide, tá? Fundamento se chama razão, né? Então as coisas precisam estar fundamentadas sobre o legado da razão. 1 mais 1 é 2, essas coisas primárias que são estabelecidas para esse mundo. Se tudo ficar não é fundamento para você, sabe? Não está no seu tempo de aprender. Isso aqui é segredo de Hong Kong. Isso daqui faz parte dessa panelinha. E você acatar isso? Não, isso é fundamento dele lá, eu só vou aprender isso lá na frente. Vai passar a sua vida, você não vai aprender, até porque eles não querem, né, que você aprenda, e aí seu ori se torna enfraquecido. E estando enfraquecido com toda a imposição de crenças na sua cabecinha, o que vai acontecer? Tu vai passar o resto da sua vida, tá, perseguido por essas coisas, né? Não caminhando e tendo que fazer 7 oferendas todo ano para poder você caminhar em paz, porque o orixá está chateado com você. Viu como tem uma contradição dentro disso? Ao mesmo tempo que a palavra dita dentro da religião é que ori é soberano, ao mesmo tempo ori é submisso, por causa de crenças. E crenças, cada um tem a sua, e aquele que é mais forte na sua crença vai empurrando goela abaixo dos outros, e aqueles que são impressionáveis, né? Que ori tem essa coisa de acatar, né? Que é negativa, mas legal, e palavras importantes como fundamento, sabe? Isso vai causando um certo desequilíbrio emocional. Aquele que tem o suposto fundamento, através dessa palavra criou poder sobre aquela, essa outra sai repassando. Não vai lá no meu pai, não, na minha mãe, porque eles lá estão fazendo uns fundamentos. Então, se você não questionar, não se posicionar em querer aprender e caminhar de orixá, seu ori vai estar subjugado a essas crenças absurdas que existem por aí. Babá, mas falar é fácil, o senhor já viveu em casa de candomblé, sabe como é que é? Sei não, porque eu nunca catei esse tipo de coisa, sinceramente, sabe? Eu fui iniciado uma casa de santo regular, com essas coisas bem às claras. E meu pai de santo tinha uma coisa, chegasse para ele, meu pai, eu soube disso, daquilo, que é assim, assado. Se ele soubesse, ele confirmava ali e esclarecia para você. Se ele não soubesse, ele, meu filho, peraí que eu não sei, mas eu vou buscar aprender. E quando eu souber disso, eu me junto aqui com vocês e esclareço. E era isso que ele fazia. Sabe? Iguais a eles, um monte espalhado aí Brasil afora, sabe? Então, se você não encontrar essa característica, sabe, em ser iniciado no aprendizado, partir para coisas importantes, se não te deixarem questionar, saia, sabe? Se você questiona e te dão uma resposta plausível, beleza, tá tudo certo, não tem nada errado aí não. Mas se te colocam a perspectiva da condição de fundamento ou qualquer coisa assim, lascou. Então, ori é muito importante, desde que você aprenda a questionar, desde que você amplie a sua visão. Axé, muito obrigado, gente.